Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a luz e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, grande mistério, que depois não é mistério, eu chamaria a grande lei da vida. Este é o mistério. Pelas leis da vida, nós enxergamos a natureza que floresce, que dá seus frutos, dá suas plantas, os animais, os seres humanos, que nos reproduzimos numa vida sempre. Vamos descobrir quais são as leis que dirigem tudo isto aqui? Eu chamo as leis da vida. A própria vida tem suas leis. Tanto que eu estava brincando agora, falando com alguns, daqui a pouco, fora daquele acidente de percurso, agora lá em Paris, vai ter a reunião, 200 líderes do mundo, coitado da humanidade, cabecinha muito fraquinha mesmo, 200 líderes para resolver os problemas da natureza que está doente. Bom, quem deixou a natureza doente, primeiro? Segundo, eu colocaria só uma frase, se alguém tiver poder entre vocês, de mandar isto, coloque uma frase para estes líderes refletirem. Isto: Deus perdoa sempre. O ser humano, de vez em quando. A natureza, nunca. E os homens pensam que criam as leis da natureza. O homem é grande? Sim. Por quê? Porque Deus se fez homem. Nós somos grandes, como já meditamos no comecinho. Sim. Somos. Para isto fomos criados. Não para uma temporada de 20 anos, 30, 50, 100 anos. Este tempo de vida é como o tempo que nós passamos no ventre materno. Por que nós passamos no ventre materno aqueles 8, 9 meses? Necessário ao desenvolvimento de uma pessoa. Depois, o ventre materno é pequeno.
Quem de nós poderia voltar? Minha mãe era 1,50, como é que eu posso voltar no ventre de minha mãe? Não é? Necessariamente nós temos que sair do ventre materno, porque a potencialidade que está dentro da vida é maior do que aquele ambiente. Temos que vir no ambiente mais imenso. Estou falando de biologia, gente. Não estou falando de fé, de coisas reveladas por Deus. Coisa que médicos poderiam explicar muito melhor do que eu. Só. Lei da vida. Porque a vida é mais forte do que as suas condições de ambiente. E com esta lei da vida, assim também o percurso do ser humano. Por quê? O universo, aqui vem aquilo que eu insisto, gente, a fé cristã. A fé cristã é uma clareza, não uma confusão. Não é um sentimentalismo. Gente, é uma clareza. A fé cristã é crer naquilo que Deus me revela. Quantos livros que tem no mundo inteiro hoje de autoajuda? Tem bastante? É? Muitos. E vende aos montes. E vende aos montes. Porque cada um quer se reencontrar quem sou eu, não é? A fé cristã me revela. Agora cabe a você crer ou não crer. Vós valeis mais do que os lírios do campo. O corpo, não vos preocupeis, veja bem quando se fala da liberdade, não vos preocupeis com aquilo que vocês têm que comer ou vestir. Por quê? Porque o corpo vale mais do que o vestido. Mas não, eu vou numa festa, tenho que me vestir bem para o povo, que vestido lindo. É? Uma coisa é respeito para o outro, lógico que não vou lá sujo, etc. Mas outra coisa, vou lá para aparecer e mostrar um vestido. É você que está se desprezando. É porque você está sem valores dentro. Você precisa de elogios de fora para se sustentar. Então, quando uma construção desta precisa de apoios para não cair, já caiu, já acabou a construção. Então, psicologicamente, você já acabou, já desabou. O corpo vale mais do que a comida. Isso começando pelo corpo. Subindo um pouquinho mais para cima. A inteligência vale mais do que o corpo. É. Quanto pouco valor a gente dá à inteligência. O máximo que se consegue dar um pouquinho valor à inteligência é para ganhar dinheiro. Sabe por quê? Tem que estudar, porque se não estuda não tem futuro. E sem futuro você não tem um bom salário. Não é? Tem que estudar, porque aí você não tem futuro. Então se dá valor à inteligência, mas em função de um salário. Não para a cabeça te fazer mais, não dependente da mídia, o que eles falam. Entendeu? Não dependendo dos jornais, o que ele nos comenta. Porque você está em pé pelas suas ideias, pelo seu conhecimento, pelas suas convicções. Vamos subir um pouquinho mais para cima. Mesmo assim, nós não alcançamos o que temos que alcançar. Porque o ser humano é mais do que isto. Dentro de nós, temos um anseio de felicidade. Eu sempre perguntei, posso até perguntar aqui se quiser, quem é o menorzinho entre vocês? Você ou você? O Vitória? Não. Você?
Você quer ser feliz ou triste na vida? Quer ser feliz? Quem que falou isso para você? Não sabe. Mas quer ser feliz. E você sabe o que quer dizer querer ser feliz? Não? Se eu estou com fome, o meu corpo, que é matéria, ele precisa o quê? Procura o quê? Comida. Uma comida material. Aí me satisfaz. Se eu sou curioso, a minha inteligência, que procura o saber, o conhecimento, as leituras me satisfazem. Se eu quero ser feliz, esta aqui é de nível superior. É fome espiritual. Gente, querer ser feliz, gente, é fome espiritual. Que nem pai, nem mãe, etc. pode satisfazer. Nem mulher, nem marido, nem filhos pode preencher. Se depois colocarmos isto, aí a gente inventa. Tá bom, felicidade não existe. Existem momentos de felicidade, não. Ou existe ou não existe. Você não vai alugar uma joia para ir numa festa para depois se despir daquela joia, não é? Então a gente faz uma festa para ser feliz naquele momento, depois volta para casa triste. Acabou a festa. Entendeu? Aí, ou você tem a joia contigo mesmo. Então, a felicidade só um ser espiritual, porque fome do espírito pode satisfazer. É fome de vida plena, fome de felicidade. É só Deus. É a fonte direta da vida. Pensa que o cristianismo seja um espiritualismo vazio. Não, é muito humano. Ele entra diretamente no meu ser, nos meus anseios, nos meus desejos, que depois eu tento de saciar com comida que não presta, são outros 500. Por que nós temos fome de felicidade? Vamos colocar também outra resposta grande, imensa, simples, que já domingo nós falamos aqui. Um tal de Descartes, ou Cartésio, chama como quiser lá. Inventou, 1600, grande princípio filosófico, não é? Vou falar em latim, não sei como é a tradução popular portuguesa, não é? Cogito ergo sum. Desculpa. Penso... Como é o ditado em português? Logo existe. Grande descoberta. Então, não, mas foi... Não, no campo... Não, vocês pensam que estou brincando. Não, é sério. É sério, porque o animal não pensa. Então, ele não tem consciência da sua existência. A coisa é grande, não é pequena. Penso, logo existo. Eu existo, então, porque sou uma pessoa que consigo pensar. Meu Deus do céu. Aqui estamos a nível de pensamento. Mas o pensamento pode vencer a morte. Pensa positivo. Aí que muita gente fala, não, você vai fazer um negócio, pensa positivo. Olha, eu vou ser sincero. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, é assim ou não é assim? Ah, é? Coitado, pensa positivo. Eu, quando tenho que fazer alguma coisa, se penso positivo, já me dói a cabeça, não consigo fazer nada. Verdade, não consigo fazer nada. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pensar na coisa, como resolver o problema. Não pensar positivo. Sou eu que tenho que resolver o problema. Penso positivo porque alguém que venha de fora faz... Ah, que preguiça mental, gente.
Faça as coisas que você tem que fazer, tem cabeça para isso. Não pensar positivo. Entendeu? Aí, mas o mundo, mas como é fraco, eu não sei como é que todo mundo não está no hospício de louco. Ou a humanidade é uma loucura só. Entendeu? Aí, vamos na revelação. Por isso eu digo, a fé cristã. Deus me revela. Depois cabe a mim, se eu quero crer ou não quero crer. Deus mesmo que fala quem é o ser humano. Um animal, ou barro, como quiser, parte material. Nele assoprou o espírito de vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Onde que está a semelhança de Deus em nós? A nossa alma. A nossa alma. Me desculpe, eu gostaria de transmitir, agora me vem em mente, toda a minha experiência, tudo. Deus me deu chance de ver uma alma. Gente, era tão bela. Porque é uma realidade. Como a inteligência é uma realidade. Ela era tão bela, tão bela. A moça tinha 26 anos, estava na minha frente. Que o corpo dela se tornou feiura. Era feio o corpo dela, de 26, de poucos anos, você devia ter uns 20 e poucos anos, eu tinha 26. Entendeu? A alma dela era tão bela. É um estado de lua de mel quando me formei padre. Deus me deu esta chance de compreender. E a alma é tão bela. E a única coisa que não peca, sabia? Tem um canto até na igreja pelas almas pecadoras. Gente, se a gente peca com a alma, vira o demônio. Vira. Que o demônio é puro espírito. Se revoltou contra Deus. Por isso que os pecados de orgulho são os piores que existem. Não são os pecados da carne, materiais, os piores. É do orgulho. Entendeu? Por isso que o poder, a gente tende a ficar no poder, não é pelo dinheiro. O poder. Então nós desviamos esses anseios humanos por uma realidade que não vai matar a fome e não vai matar a sede. Então, através desta alma que é criada à imagem de Deus, então nós não recebemos somente um corpo biológico de nossos pais, que ele vai morrer como morreram os nossos pais. Nós recebemos uma vida divina que está dentro de nós. Mas acontece que as condições para desenvolver esta vida, entrou aquilo que chamamos o famoso pecado no mundo. É um vírus que nós não sabemos, conhecemos os efeitos, mas não sabemos o vírus que chamamos de pecado. Gente, todos somos pecadores, todos, começando por mim, pelo Padre Ernesto, pelo Papa, por todos. Por quê? Porque pelo pecado a morte entrou no mundo. Se não tivesse o pecado, não haveria morte biológica, física. Fora da morte psicológica, da morte afetiva, da morte, tudo, depois tudo é morte, não? Então quer dizer que se nós vamos morrer, porque o pecado, este vírus, está dentro de nós. Agora, aqui vem a história. Os homens, pelos sentimentos de culpa, faziam as ofertas. O Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, pegava os animais, sacrificava, uma vez por ano, eles jogavam o pecado em cima de um bode expiatório, porque quando faziam os sacrifícios, depois espertinhos como eles eram, vendiam a carne. Aí os sacerdotes vendiam a carne sacrificada aos ídolos, depois no comércio, no mercado. Entendeu? A humanidade sempre foi esperta. Só que neste caso, você tinha que resgatar um pecado. É que é mais ou menos a pessoa que faz promessa, não é? Se conseguir isso, eu vou fazer esta promessa, vou pagar esta promessa. Entendeu? Mais ou menos, não mudou muita coisa não.
Aí, sentimento de culpa, eu vou, compro aqui, sacrifico aquele animal a Deus, e depois ela se virava o sacerdote, pegava a carne e vendia por fora. Mas você tinha pago. Estava tranquilo que tinha pago o seu pecado. Mas tinha algo mais profundo. Aí o bicho era contaminado pelo pecado da humanidade toda. Era o famoso bode expiatório, que todos colocavam o pecado nele, e ele tinha que ser jogado fora dos muros. Porque aí o pecado ia junto com o bode expiatório. Aqui entra Cristo, a famosa fé cristã. Existe o pecado no mundo? Existe. Porque a morte existe no mundo. Vamos deixar as culpas das coisas erradas que nós fazemos. A morte está no mundo. Então, agora alguém tinha que tirar este vírus da humanidade. Se apresenta esse homem, o carpinteiro. Eu sempre insisto, porque eu me sinto tão feliz quando eu imagino um carpinteiro. Não era o sumo sacerdote, não era São Pedro, as cerimônias vistosas. Não. Era um simples ser humano, real. Porque Deus tinha se feito homem. E era o próprio Deus. Era o próprio Deus que se fez carpinteiro. Que se fez homem. Não especificamente porque é carpinteiro, não. Porque senão daí todo mundo tem que virar carpinteiro para ser cristão. Entendeu? Não, era um ser humano que vivia razoavelmente do trabalho das suas próprias mãos. E ele começou a vencer os inimigos pelo imenso amor do homem. Venceu os inimigos externos, devolveu vista aos cegos, devolveu a palavra aos mudos, venceu a morte, ressuscitou os mortos, acalmou a tempestade. Um homem livre. Um homem livre. Os homens potentes do mundo. É para enlouquecer ou para dar risada? É melhor dar risada, senão enlouquecer não vale a pena. Não resolve nada. Dar risada, pelo menos, alegra um pouco. Os homens potentes do mundo. Para ver o presidente dos Estados Unidos aqui, não sei quantos milhares de soldados, etc. O homem mais potente do mundo, gente. É o mais fraco do mundo. Porque quem é potente não precisa. Todo mundo tem guarda-costas. Esta gente é potente. Mas esta é potência, gente. Você não tem nada. Você precisa de guarda-costas porque você não tem nada. Ao contrário, nós encontramos Jesus, um homem potente. Ou se era potente? Vem a tempestade, o mar que se levanta, e ele tranquilo, acalma-te. O vento cessa, para. Isso é potência. Não é porque eu jogo uma bomba e destruo o meu inimigo que é potência. É você superior à natureza. É você superior aos próprios males. É você superior ao próprio ódio. Rezar por aqueles que eu estava crucificando. Por muito menos a gente entra em depressão. Quando um amigo, uma pessoa que você espera tanto, te trai, não é? Por muito menos. É ele traído pelos apóstolos, abandonado pelos apóstolos.
ninguém me tira a vida. Ninguém me tira a vida. Eu tenho poder de dar a minha vida quando eu quero. Eu tenho poder de retomar a minha vida. Gente, tem algum filósofo que fala isso? Tem algum cientista que quer resolver os problemas do mundo que fala isto? Meditemos, gente. Pode ser uma fantasia, pode ser um charlatão, tudo bem. Só que ele depois demonstrou que ninguém me tira a vida. E quando Pilatos lhe pergunta, escuta, você não sabe que eu tenho poder de te condenar ou de te salvar? Você não responde nada. Pilatos, você não tem nenhum poder sobre mim. Imagina você, um bandido, na frente do juiz que fala, senhor juiz, você não tem nenhum poder sobre mim. Guardas, vem aqui, pô. Ele pega e sai livre, livre, livre. Quem pode fazer isso? Você não tem nenhum poder. A morte não teve poder sobre ele. Aí ele eliminou o último poder da morte sobre o homem. Esses são os inimigos que Deus colocou debaixo dos seus pés. Por amor a quem? À humanidade. Porque Ele desposou a nossa natureza humana. Por isso que Ele assumiu sobre si os nossos pecados. Enquanto os animais e o bode expiatório só tiravam o sentimento de culpa, mas não tirava a fraqueza de pecar ainda, Ele, pelo contrário, tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. E até tem aquela frase, aquela que Jesus fala, que terá mais festa no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos, não é? Vocês não acham que é injusto? O que vocês acham? Injusto. Ué, mas não se alegrar, 99 filhos maravilhosos, o outro se perdeu, volta. Como é que tem mais festa para aquele que voltou? Mas não é injusto. Vocês imaginam numa família, um dos filhos fica doente, gravemente doente, e ele sara, não tem festa? Vocês estão vendo como o evangelho é humano? Ele não despreza os 99, mas porque aquele filho sarou. E assim é quando a pessoa se transforma do pecado em Deus. Porque o ser humano sarou. Então em Cristo, veja, não existe mais condenação. Porque médico não condena o doente, tenta de salvar o doente. Tenta de salvar o doente. Sabe que tem a doença, mas tenta de salvar. Então veja bem, gente, esse anúncio cristão é em Cristo. É em Cristo, pelo amor de Deus, gente. É nele. Como nós somos reais, Ele também é real. É em Cristo que nós encontramos. Primeiro, tira os pecados. Segundo, quando tirou, a gente vê aqui, agora acho todo mundo bonito, mas foi tirado um monte de erva daninha para as flores florescer. Depois que tira o pecado, aí o ser humano começa a florescer. Aí a humanidade se renova. Não é fundando outro partido, não, que se renova a humanidade. É uma pena que esteja tão focalizado errado a renovação da humanidade. Novas ilusões, novas ilusões, novas ilusões. Queremos tirar os males do mundo. É preciso implantar Cristo, aí Ele é Salvador.
no tempo e na eternidade. Porque através dele, se ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Esta é a história cristã. Esta é a história da humanidade, repito, em Cristo. Se vocês me encontram uma história mais bonita fora de Cristo, eu lhe agradeço. Gente, procurei muito antes de chegar a esta conclusão clara na minha mente. Mas não tem. Esta história da humanidade, repito, da terra em Cristo, que tem o Evangelho de hoje. Tudo vai passar. É lógico que passa. Mas ele reconstruirá este novo mundo. O mundo feito em Cristo. Esta é que se chama de civilização. Civilização se faz, repito, através da alma. O nível mais nobre da criação humana. Insisto até ser chato, gente, pelo amor de Deus. O que é o corpo sem a inteligência? Dá um derrame na cabeça, gente. O corpo não funciona mais. E nós cuidamos tanto do corpo e pouco da alma. E ela que anima o próprio corpo. São coisas práticas, reais. Este é o sentido da fé, para depois os atos. De procurar a Deus, mas não mais nas estrelas, mas que habite dentro de nós.